Mensagem àqueles que tentaram e falharam. O autor não ficaria satisfeito em enviar esse livro para sua missão de inspirar pessoas sem acrescentar esse curto capítulo como uma mensagem pessoal para aqueles que tentaram e falharam. Falha. Que palavra mal compreendida. Quanto caos, sofrimento e pobreza têm sido gerados pela má interpretação dessa palavra. Apenas alguns dias atrás o autor estava em uma terra humilde nas montanhas de Kentucky, não muito longe da sua terra natal, onde uma famosa falha nasceu. Quando ainda era um homem jovem, essa falha foi para a guerra, nomeado como capitão. Seus resultados foram tão fracos que ele fora rebaixado a cabo e, ao final, voltou para casa exonerado. Ele estudou topografia, mas não conseguiu ganhar a vida nesse ramo e acabou sendo humilhado ao ter os seus instrumentos vendidos para quitar suas dívidas. Em seguida estudou direito. Pegou poucos casos e perdeu a maioria deles por sua incompetência. Ficou noivo de uma jovem, mas mudou de ideia e não apareceu para o casamento. Tentou a política e foi eleito para o Congresso por acaso, mas seu passado era tão tedioso que não causou nenhuma impressão favorável. Tudo o que ele tentou só trouxe fracasso e humilhação. Então, um milagre aconteceu. Uma grande experiência de amor transformou a sua vida. Apesar do fato de que a garota que despertou esse amor tenha vindo a falecer, os pensamentos remanescentes dessa experiência fez com que se ninguém lutasse para sair do seu humilde papel de fracassado. E, com a idade de 52 anos, ele se tornou o maior e mais amado presidente que já ocupou a Casa Branca. Homens são formados ou despedaçados de acordo com a utilização que fazem do poder do pensamento. A falha pode ser transformada em sucesso do dia para a noite quando alguém se inspira em uma grande motivação impulsora. Os 8 motivos básicos que fazem os homens entrarem em ação foram descritos em um capítulo anterior. Um deles é o amor. O amor de Abraham Lincoln por Anne Rutledge transformou a mediocridade em grandeza. Ele encontrou-se consigo mesmo através da tristeza que o assolou depois da morte de sua amada. Herbert Hubbard definitivamente impressionou o mundo através da expressão da sua genialidade inspirado por Alice Hubbard, sua segunda esposa. Henry Ford é o homem mais rico e poderoso vivendo atualmente. 1930. Para isso teve que vencer a pobreza, o analfabetismo e outras desvantagens que o homem médio não enfrenta. Ele encontrou o sucesso por causa do amor inspirado por uma verdadeira grande mulher, sua esposa, mesmo que seus biógrafos nunca tenham mencionado o nome dela. Cada automóvel, cada milhão e cada fábrica da Ford, e tudo o que Henry Ford realizou para o bem da humanidade pode ser devidamente apresentado como prova da solidez da filosofia da escada para o triunfo, pois ele é atualmente o aluno mais ativo dessa filosofia. O material que fez dessa filosofia uma realidade foi retirado da sua vida profissional, mais do que de qualquer outra fonte. O segredo de todo sucesso reside em um motivo bem definido. Sem o ardente desejo de alcançar um objetivo definido, induzido por um ou mais dos 8 motivos básicos, nenhum homem jamais se tornará um gênio. Motivado por um desejo sexual altamente desenvolvido, Napoleão tornou-se o maior líder do seu tempo. Seu fim indigno foi resultado da falta de observância de 2 dos 17 fatores do sucesso: a regra de ouro e o autocontrole. Lester Park entrou no ramo de filmes 25 anos atrás, mais ou menos na mesma época em que o autor começou a organização do material para a filosofia. O milagre que transformou o Sr. Park de um auto-intitulado fracasso em um sucesso extraordinário foi descrito em uma página de editorial escrito pelo autor e publicado recentemente em um jornal de Nova York. Este editorial está aqui reproduzido como fechamento apropriado desse capítulo. Outro milagre. Durante 25 anos tenho estudado e analisado os seres humanos. Minha pesquisa já me colocou em contato com mais de 20.000 homens e mulheres. 2 pessoas se destacaram no meio dessa multidão: Henry Ford e Lester Park. A classificação geral do Sr. Ford, de acordo com a minha última análise, é de 95%, enquanto a de Lester Park, de acordo com a análise que acabo de concluir, é de 94%. Na primeira vez em que analisei Henry Ford, há 23 anos, sua classificação, considerando os 17 fatores do sucesso,
foi de 67%. Sua ascensão gradual de 67 a 95% foi uma conquista notável, mas nada comparado com a transformação que ocorreu na máquina mental de Lester Park em um período de apenas algumas semanas, como mostra o gráfico de acompanhamento da sua análise. Quando o Sr. Park fez o teste pela primeira vez, como indicado pela linha pontilhada, na parte inferior do gráfico, sua classificação geral foi de 45%. Menos de um mês depois, fiz uma segunda análise e eis que ele havia saltado de 0 a 100% em dois dos mais importantes dos 17 fatores do sucesso, e tinha conquistado avanços impressionantes em muitos dos outros fatores. Um endosso arrebatador. O gráfico de análise que mostra as duas avaliações de Lester Park a respeito dos fatores que dão mais poder e riqueza é um endosso arrebatador da crença que muitos filósofos têm sustentado, de que todo sucesso é apenas um estado de espírito. Que os homens podem ser levados a grandes realizações ou ao esquecimento completo unicamente pelos pensamentos que dominam as suas mentes. Confinamento solitário. Lester Park costumava ser um dos mais ativos executivos da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Seu nome foi vinculado ao de muitos outros homens que fizeram grandes fortunas neste negócio. Negócio esse que muitos acreditam estar apenas no início. Mas alguma coisa quebrou na máquina mental de Lester Park. Ele perdeu o controle sobre si mesmo. Sua autoconfiança caiu para zero e ele deixou de ter um objetivo principal definido. Ele se privou do contato com outras pessoas em sua profissão, privando-se assim da maior de todas as leis do sucesso, o do Mastermind. A mente que é um composto de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. Para informações mais detalhadas sobre o Mastermind, leia o manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, Citadel Editora. Durante anos Lester Park manteve-se, figurativa e literalmente, em confinamento solitário em uma masmorra escura. Essa masmorra era a sua própria mente e ele mesmo carregava a chave da porta. A Roda do Destino. Em setembro de 1928, conduzi uma aula sobre o manuscrito original no Waldorf Astoria Hotel, em Nova York. Devido a uma esquisita volta da Roda da Oportunidade, ou era a Roda do Destino, Lester Park foi um estudante naquela classe. A transformação que teve lugar em Lester Park ocorreu em uma fração de minuto, durante a primeira meia hora da minha primeira aula. Em uma única frase eu fiz uma afirmação que serviu de chave para abrir a porta da masmorra onde ele próprio havia se confinado. Então ele saiu, pronto para pegar as rédeas onde as havia deixado vários anos antes. A transformação não foi imaginária, mas real e completa. 2 semanas após a luz ter brilhado novamente em seu cérebro, Lester Park havia finalizado todos os preparativos para a produção de um dos maiores filmes de sua carreira. Quando digo que ele havia finalizado todos os preparativos, quero dizer exatamente isso. O dinheiro para a produção foi oferecido a ele por mais de uma fonte. Amigos que ele havia conhecido no auge de sua carreira como produtor de repente apareceram em cena como que por magia, e cumprimentaram-no como irmãos que não se viam há muito tempo. Orientum, o filme da sua vida, tornou-se uma vívida e pulsante realidade e está atualmente sendo preparado para a produção. Um milagre moderno havia acontecido. Esse milagre traz grande alegria ao meu coração, porque prova mais uma vez que a minha cria, a filosofia do sucesso, é destinada a emancipar milhões de Lester Parks das masmorras escuras do desespero às quais eles mesmos se confinaram. Mais de 20 anos atrás, Andrew Carnegie deu-me uma ideia que me lançou em um período de trabalho e pesquisa que durou quase um quarto de século. Aquela ideia foi o eixo em torno do qual a filosofia do sucesso, o manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, foi construída. Eu vivi para vê-la trazer a liberdade para não menos de 10.000 pessoas, e não terei como saber para quantas mais ela trará liberdade semelhante, pois a filosofia está sendo estudada atualmente por milhares de estudantes em quase todos os países civilizados da Terra.
com os quais eu não tenho possibilidade de entrar em contato pessoalmente. A profecia cumprida. Anos atrás, quando previ que Henry Ford um dia se tornaria o homem mais poderoso do planeta, a minha declaração me causou grande constrangimento, pois Ford ainda não havia mostrado sinais de que se tornaria o homem mais rico do mundo. Eu segurei aquela previsão e vivi para vê-la tornar-se mais do que justificada. Outra profecia. Eu agora prevejo publicamente que Lester Parks se tornará o mais bem-sucedido produtor cinematográfico no campo. Eu tenho o melhor dos motivos para crer, mesmo para saber, que esta profecia está bem encaminhada em direção à realização e estarei disposto a assumir total responsabilidade por isso. O mundo científico está à beira da maior de todas as descobertas, e quando a natureza dessa descoberta for anunciada, ofuscará tudo que a humanidade já aprendeu sobre as leis físicas da natureza e as coisas materiais. A natureza desta descoberta foi discutida por este escritor com o falecido Dr. Alexander Graham Bell, inventor do telefone, e o Dr. Elmer R. Gates 19 anos atrás, mas o princípio a que me refiro não havia sido então suficientemente compreendido para permitir ao homem aproveitá-lo. 19 anos de experimentação mudaram isso, e o mundo está agora praticamente em posse do conhecimento de uma lei que permitirá que qualquer homem mude o curso de seu destino à vontade. Estude o gráfico da análise de Lester Park e você poderá ter uma ligeira ideia do que o homem pode fazer por si mesmo quando ele aprende a harmonizar-se com as leis naturais. Napoleão Hill